Olha, a esclerose múltipla é uma doença neurológica e autoimune em que o próprio sistema imune ataca a bainha de mielina, que é uma estrutura protetora que reveste os neurônios, causando aí destruição ou danos permanentes nos nervos. Para falar sobre o tema, já está aqui comigo o médico neurologista, o Dr. Gilvan Hora. Muito bom dia, bem-vindo aqui ao Balanço Geral Amanhã. Você viu bainha de mielina? Quem ouviu disse o quê, doutor? Não sei o que é isso, né? Verdade, verdade. Bom dia, agradeço o convite. A esclerose múltipla, ela tem essa interação entre a parte imune e a parte neurológica. A bainha de mielina, ela tem esse nome porque ela é um composto até um pouco mais gorduroso dentro do cérebro, que reveste a parte do neurônio, onde naquela região passaria o impulso nervoso. Então, eu comparo muito como um fio de energia, sim, onde aquela parte de cobre do meio seria o neurônio e aquela parte plástica ao redor, aquela borrachinha que vai isolar, é a bainha de mielina. Doutor, agora nós temos perguntas dos nossos telespectadores, porque tem muitas dúvidas ainda a respeito da esclerose múltipla. Vamos à nossa primeira pergunta? Vamos lá. Quais as causas da esclerose múltipla? Hoje a ciência não descobriu uma causa única, então a gente trata como uma doença multifatorial. A gente sabe que precisa de alguns pré-requisitos para ela acontecer no indivíduo e que esses fatores são tanto genéticos quanto da parte imune. Já também identificamos um vírus que é capaz de dar um gatilho desse sistema imune ter esse erro. Então, o vírus do EBV, que é o Epstein-Barr vírus, ele é presente na grande maioria das pessoas com esclerose múltipla, pelo menos que tiveram contato alguma vez na vida. E essa interação com o sistema imune tem uma região muito parecida com o que é a bainha de mielina e gera esse erro. Então, ele é um dos fatores que causa, mas é multifatorial. Então, a gente sabe que a obesidade na infância, a deficiência de vitamina D de dado pode também influenciar, essa questão dessa infecção também prévia. Então, ela é multifatorial. A gente conhece muito a esclerose múltipla por conta de uma atriz, a Cláudia Rodrigues. E outras atrizes também depois, agora mais recente, começaram a falar sobre esse assunto, dizer que também foram atingidas pela esclerose múltipla. A gente não vê homem, pelo menos assim, eu não vi ainda nos relatos. É mais comum em mulheres? Verdade. Um dos fatores é o fator hormonal. Então, nesse fator, infelizmente, as mulheres acabam sendo mais acometidas. A gente sofre muito com esses hormônios, viu, doutor? Verdade. E a população que mais tem doença autoimune são as mulheres. Então, infelizmente, esse fator tem sim uma relação. Então, temos algumas atrizes brasileiras que passaram por isso, passam por isso. Sim. Ela é o caso mais conhecido, mas temos atrizes que até recentemente deram entrevistas comentando como começaram os sintomas. Então é uma realidade. Então, mais mulheres nessa faixa etária, entre 20 e 40 anos. É a população mais comum de ter a doença. Vamos para mais uma pergunta? Anderson Santos, ele que é de Divina Pastora, ele diz assim, pergunta, quais são os sinais de alarme, de alerta, que devemos ficar atentos? Aliás, os alarmes para ficarmos atentos com relação à doença, doutor. A esclerose múltipla, como a gente já falou, ela é múltipla, então ela atinge vários nervos. Desses nervos que funcionam para qualquer coisa. Todo o sistema tem nervo, todo o nosso corpo. Então é a visão, é a sensibilidade, é a força, é a alteração de equilíbrio, de marcha, tudo tem que ter um componente do sistema nervoso. Então, quais são os sintomas principais? Em 70% a 80% da população, quando começa a ter algum sintoma de esclerose múltipla, os 3 principais são na visão, então, ou visão dupla, ou visão turva. O segundo seria da parte de sensibilidade, então perceber um braço todo dormente. Não é aquele acordar com o braço dormente, que ele dormiu por cima do braço, mas persistir, passar um dia inteiro com o braço dormente, uma perna dormente, algo completamente diferente do que você já sentiu. Ou a força. Então, a gente pensa muito que perdeu a força de um braço, de uma perna é um AVC. Mas sim, no jovem, a gente tem que pensar também na esclerose múltipla. Então, perdeu a força de um braço, não está conseguindo escrever direito, passou ali um dia inteiro assim, opa, tem alguma coisa errada, tá? Então, são sinais muito importantes. Temos mais uma pergunta, doutor. Vamos aqui saber o que aqui a gente vai saber. Denise Silva, do bairro Atalaia, aqui em Aracaju.
O diagnóstico precoce é importante? A doença tem cura? O diagnóstico precoce ele é fundamental. O diagnóstico precoce vai favorecer o tratamento precoce. A gente assumindo que a pessoa teve acesso, conseguiu entrar no sistema de saúde para esse acesso completo e começando o tratamento cedo, a tendência é que a gente evite sequelas. Se a bainha de mielina ficar íntegra por mais tempo, o nervo vai ficar íntegro por mais tempo. Então, se infelizmente demorou muito a começar um tratamento, a tendência é que aquele nervo seja danificado e que aquele sintoma vire permanente. Então, a pessoa pode ficar debilitada para sempre de um tratamento que não foi iniciado precocemente. E a outra pergunta, que foram duas... Perguntou se tem cura. A cura, pronto. Isso. Sobre cura. Hoje a gente ainda não tem cura para a esclerose múltipla. Na verdade, a grande maioria das doenças autoimunes, infelizmente, não tem cura. A gente ainda não conseguiu virar essa chave da imunidade para falar, não ataque mais essa região. Mas a gente tem medicações de alta eficácia, medicações muito modernas, que a gente está conseguindo agora um controle muito grande. Ela está se tornando algo mais próximo da hipertensão, do diabetes, onde temos pessoas com 20, 25 anos de doença que estão completamente funcionais. A gente acompanha pacientes que são do Ministério Público, que são do Judiciário, que são da saúde, médicos, fisioterapeutas, que vivem uma vida normal. Agora, esses medicamentos são acessíveis, doutor? Eles são acessíveis. Hoje, o governo ele tem um programa onde disponibiliza dentro do CASE as medicações principais. São as fundamentais, eu diria as básicas, mas são as suficientes. Sim. Claro que quem consegue, dentro da saúde suplementar, temos novidades, temos remédios mais novos ainda, mas são remédios acessíveis para quem utiliza a saúde pública, o SUS, para quem utiliza a saúde suplementar, dá para ter um tratamento muito efetivo. Temos mais uma pergunta. Leandro Bezerra, ele que é do Fernando Collor e Nossa Senhora do Socorro. Existe alguma forma de tentar evitar a doença? Você já falou um pouquinho no início, né, sobre esses cuidados com a saúde. Se a gente sabe que é uma doença multifatorial, então a gente vai atrás dos fatores que acarretam. Infelizmente, a infecção a gente não tem como controlar muito, mas aqueles fatores que eu comentei, obesidade na infância, a gente sabe que atividade física também influencia. Então, quem tem atividade física regular consegue regular a sua parte hormonal, consegue regular melhor a sua parte motora melhor, então consegue ter a sua imunidade um pouco mais calibrada, mais equilibrada, digamos assim. A gente tem um fator que cada vez mais, ainda bem, está caindo, que é o tabagismo. Sim. O tabagismo ele é fundamental. Em algumas cidades, né, doutor? Porque a gente chega, por exemplo, em São Paulo, nas regiões mais frias, em Brasília, Sudeste, o pessoal fuma bastante, né? Isso é verdade. Mas o cigarro ele é uma causa independente para favorecer ou até para piorar a esclerose múltipla em quem já tem. A exposição ao sol, isso é fácil para a gente aqui. Então a vitamina D ela é fundamental. Então pessoas com níveis adequados de vitamina D têm uma tendência menor a ter esclerose múltipla. Então são pequenos fatores de uma vida saudável que a gente consegue equilibrar a nossa imunidade e consegue ficar mais distante das doenças autoimunes. Nós temos mais uma pergunta para o senhor. Tatiane Nascimento, do Luzia. Quem tem esclerose múltipla pode doar sangue? Pode. A gente tem só algumas recomendações muito mais com relação aos remédios da esclerose múltipla. Por quê? Porque os remédios eles vão direcionar a imunidade. Então tem algumas situações peculiares de alguns remédios em algumas pessoas que temos uma contraindicação, mas doação de sangue, vacinas, a princípio é tudo normal, como qualquer outra pessoa. Claro que detalhes é conversar com o seu médico, entender ali a sua situação, o seu remédio, se naquele momento é possível. Temos mais uma pergunta, vamos lá? Maria de Fátimas Gomes, ela que é do Marcos Freire 1, de Nossa Senhora do Socorro. Atualmente, quais são os tratamentos mais utilizados pela medicina? O senhor falou sobre os medicamentos, né? Sim. A gente tem duas linhas de tratamento. Uma linha de tratamento é a parte farmacológica, o remédio mesmo, e a outra linha é de reabilitação. Então, na reabilitação entra desde a fisioterapia, terapia ocupacional, a própria psicologia, por que não falar? Tivemos dia do psicólogo agora recente, e a gente sabe que a saúde mental também influencia a imunidade.
E da parte farmacológica, os remédios, a gente tem hoje uma ampla gama de remédios. A gente tem remédio auto-injetável, igual a insulina, que o próprio paciente se aplica. A gente tem remédio comprimido, a gente tem remédio venoso, que a pessoa vai no centro de infusão, toma o remédio na veia, algumas horinhas e vai para casa. Remédios, alguns que são aplicados uma vez ao mês, alguns que são aplicados uma vez a cada 6 meses. Depende de cada caso? Depende de cada caso. Hoje, pelo SUS, a gente tem aproximadamente 12 a 13 remédios, mas os órgãos internacionais já liberaram mais de 26 remédios para esclerose múltipla. Então, tem muito tipo de remédio. Cada caso é diferente, né? Idade, sexo, tipo de doença, tem alguma variação no tipo de doença. E temos o extremo, que até o caso que a gente comentou da atriz, que pode necessitar até de transplante de medula óssea. Então, esse já é o extremo. É a situação mais grave, o último caso, mas é um tratamento também que pode ser utilizado. Doutor, adorei conversar com o senhor esclareceu bastante a respeito da esclerose múltipla. Muito obrigada e volte sempre. Eu que agradeço. Obrigado. Bom trabalho.